Vamos lá, cara. Aqui é Gabriel Amaral, jornalista, tricolor, e a gente precisa falar sobre as finanças do Fluminense. O balanço foi divulgado, não me animou muito. Eu não vou falar sobre o balanço todo aqui. Por exemplo, não vou entrar no assunto dívida nesse vídeo aqui. Quando sair um relatório mais abrangente ali, de algum jornalista, que eu acho interessante trazer aqui, eu abordo esse tema. Mas a dívida basicamente cresceu abaixo da inflação. Eu já falei isso muitas vezes aqui em análise de balanços de outros anos, que a gente consegue sobreviver. A gente não consegue crescer na vida com o tamanho de dívida que a gente tem. Enfim, mas vou esperar uma análise mais abrangente. Mas eu vou falar aqui, cara, de uma preocupação que me bateu. Já foi tema de pergunta minha pro Mário Bittencourt na coletiva. E que eu já preciso deixar claro algumas coisas. Vou tentar simplificar ao máximo o conteúdo aqui, porque eu entendo que o público que está assistindo não pode ficar de fora dessa discussão. Então você que está assistindo, que não sabe nada de contabilidade, minha mãe é contadora, né? Então eu lidei com algumas coisas desde criança, assim, mas você que não manja de nada, não faz ideia. Pô, tenta dar uma chance para esse vídeo para você tentar entender do que eu vou falar aqui, porque eu vou tentar simplificar. Por outro lado, você que é da área de contabilidade, você que é da área até do direito, dá pra entrar aqui se for tributário, né? Ou é um curioso da área, enfim, entende? Ajuda a galera nos comentários também com dúvidas. Acho que é sempre bom. E entenda que eu vou tentar simplificar ao máximo. Então, quando eu disser lucro, você que sabe o que é, você sabe que eu tô falando superávit. Só que se eu falar superávit, quem não entende de nada vai virar e não vai entender nada, entendeu? Então, a gente sabe que clube associativo não tem lucro, mas dá para entender, né? Então, vem comigo, vamos tentar levar conhecimento também pra galera. Mas vamos lá, tá? É um assunto que eu venho estudando, que é um assunto liga, de vez em quando eu falo aqui. E ano passado, uma coisa me despertou muita preocupação quando ainda no meio do ano começou a se falar sobre antecipação da grana da liga. Basicamente, o que é isso? Tinha a Liga Forte União, essa liga não virou uma liga, mas virou um bloco de times que se juntaram para vender os seus direitos o contrato ali de TV. Esses clubes se juntaram e, para trazer mais clubes, para entrar um dinheiro já no ato e tal, o que eles fizeram? Pegaram os próximos 50 anos de direito de televisão, ou seja, a grana que a gente recebe da Globo, de Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou de outra empresa. Os próximos 50 anos, eles pegaram 20% desses 50 anos, ou seja, 20% no ano que vem, 20% no outro ano, 20%, 20%, 20%, até 2074, e colocaram como garantia de um adiantamento que o Banco XP fez para esses clubes. Garantia de adiantamento é um empréstimo, né? E você vai ver que é justamente por matérias da época mesmo. Ou seja, o Fluminense pegou como se fosse um empréstimo que ele vai ter que pagar nos próximos 50 anos, pagando um quinto, 20% daquilo que ele receber de televisão. Se o Fluminense fechar um contrato para receber 100 milhões de reais de televisão, ele só recebe 80 pelos próximos 50 anos. Eu não sei nem se eu vou estar vivo em 2074, mas em 2072 o Fluminense vai estar lá, pegando 20% do dinheiro e tendo que repassar diretamente para pagar essa dívida. Esse contrato pode ser de 700 bilhões e o Fluminense vai estar passando 20% de 700 bilhões, ou esse contrato pode ser de um valor mais baixo, que ele vai estar passando lá os 20%. Esse é o primeiro ponto para você entender a minha preocupação. Quanto que foi esse dinheiro? O balanço do Fluminense, agora caindo aqui no balanço, ele diz que a nota 5C, eu vou mostrar lá a nota 5C já, né? Tem aqui todos os números, etc., mas é sempre bom a gente ir lendo aqui, né, as notas explicativas, os relatos, né, da auditoria, que a gente vai ler já também. Fala aqui sobre os valores e diz que
Os 20% que o Fluminense deu foram negociados pelo valor de 213 milhões de reais. 213 milhões e meio de reais. Isso, o Fluminense pegou esse valor e botou no balanço. Lá, ó, dizendo, recebemos nesse ano 213 milhões de reais. Opa, não recebemos nesse ano. Do total, do preço, né, dos 213, 122 milhões de reais foram recebidos durante o ano passado. Ou seja, tá os 213 no balanço como entrada. Lembrando que o Fluminense teve uma entrada recorde, quase 700 milhões de reais. Pra vocês terem noção, a média do Fluminense era entre 300 e 400 milhões de reais. E no ano passado, o Fluminense arrecadou receita quase 700 milhões de reais. Esse aumento veio da onde? Veio do título da Libertadores? Veio também, a gente ganhou uma ótima premiação por ser campeão da Libertadores. Veio da participação no Mundial? Mais ou menos. O Mundial não dá muito dinheiro, não. Dá mais prestígio que dinheiro. 213 milhões dessa receita recorde do Fluminense veio desse contrato de adiantamento. 50 anos, jogando 60%, mais ou menos, no ano passado. 122 milhões entraram no ano passado, que seriam do Fluminense de 2034, do Fluminense de 2045, do Fluminense de 2053. Entraram já no ano passado 120 milhões. Nesse ano, entram 34 milhões em dezembro desse ano e 57 milhões... aliás, entram 34 milhões em novembro desse ano e 57 milhões em maio do ano que vem. Então, esse dinheiro inteiro vai cair ainda dentro da gestão Mário. Só que bateu essa grana toda e eu fiquei pensando o seguinte. Beleza, o Fluminense botou essa grana, né? Botou lá no balanço, dizendo que recebeu 213 milhões, mas que só 122 entraram no caixa até agora, vão entrar mais pra frente. Então, o dinheiro bateu todo no ano de 2023, pelo balanço. Então, para começar, essa arrecadação de quase 700 milhões, ela já não existe. Porque só entrou 122. Os outros 91 não entraram ainda. É fictício. O pessoal de contador adora esses números fictícios assim também, né? Que é o dinheiro que entrou, mas não saiu. O dinheiro que nunca teve lá, ele já passa de... as loucuras. E se não tivesse entrado esse dinheiro? Porque esse dinheiro, novamente, ele é um dinheiro que só entrou em 2023. Ele nunca mais entra. Quer dizer, entrou 122 em 2023, vai entrar 34 nesse ano, 57 no ano que vem, e depois são 48 anos sem entrar mais nada dessa grana. E a gente teve um superávit, né, um lucro, de por volta de 80 milhões de reais. Aí você faz o cálculo, né? Continha básica de matemática. Pera aí. Se a gente arrecadou mais ou menos 700 milhões no ano, quando fechou o ano, disse que a gente teve ali um lucro, né, um superávit, de mais ou menos 80 milhões. Tudo bem. Então, 80 milhões positivo. Tá, mas a gente recebeu 122 que não era para receber nesse ano. Foi um adiantamento. Se não tivesse esse adiantamento, ou melhor, 122 não, no balanço, a gente recebeu 213 na conta lá do balanço. Se não tivesse esse adiantamento, esse número lá, isso quer dizer que mesmo com campeão da Libertadores, boa campanha no Brasileiro, campeão carioca, vice-campeão mundial, toda a proporção, mesmo com isso tudo, o Fluminense teria um prejuízo de 134 milhões de reais. O resultado de 2023, sem esse dinheiro, que é um empréstimo, seria de um déficit ou de um prejuízo de cadê o número? 134 milhões de reais. E isso se deve especialmente porque muitas despesas subiram. Salários, se você vai descendo o balanço, você vai percebendo a comparação com 2022 e 2023, você vai percebendo que muitas coisas subiram. O Fluminense investiu muito mais. Outras coisas também, por exemplo, coisas que sempre entram de dinheiro, grana com venda de jogador. O Fluminense vendeu muito pouco no ano passado, recusou a venda do André, né? Pra poder ser campeão da Libertadores, e a gente foi campeão da Libertadores. Isso é ótimo.
Mas eu confesso que eu fiquei com medo, porque o Fluminense não acabou em 2023. Esse foi o meu maior medo. O Fluminense não acabou em 2023, não. O Fluminense tem segmento. O Fluminense deveria, né? E aí, o que eu quero que você entenda, se você chegou até 10 minutos e não tá entendendo nada, deixa eu abrir uma matéria aqui, Portal UOL, de agosto de 2023. A matéria é essa daqui, ó. XP antecipa, vou botar aqui o título para vocês, XP antecipa dinheiro da Liga a clubes com direito de TV como garantia. O Banco XP antecipou para clubes parte do dinheiro relacionado aos aportes do investimento dos fundos Serengeti e LCP na Liga Forte Futebol. Não era Liga Forte União ainda. A operação foi feita em formato de empréstimo, com os direitos de TV do brasileiro usados como garantia. A matéria está publicada toda lá, você pode ir lá ler, mas já que diz. A XP, encarregada de buscar investimento para a Liga Forte Futebol, foi por meio dela que chegou a um acordo com os investidores, Serengeti e LCP, para a compra de 20% dos direitos do brasileiro dos clubes por 50 anos. Ou seja, a gente sim está falando que o Fluminense pegou um empréstimo em 2023, assim como vários outros clubes, dando como garantia 20% dos direitos de TV por 50 anos. E isso não é, não, mas dá pra pagar. Não. É 20% dos direitos. Esse dinheiro entrou muito em 2023. E isso me fez ficar preocupado, porque a despesa que o Fluminense teve em 2023, se o Fluminense for até a final da Libertadores de novo, for campeão e for pro Mundial, ele vai receber as mesmas receitas, né? Vai receber o mesmo dinheiro de premiação, aumentou um pouco e tal, mas vai ter gasto com viagem, vai ter os mesmos gastos também. Mas os salários aparentemente aumentaram. Você olha o elenco desse ano, você acha que é um elenco mais caro, não acha, do que o do ano passado? Faz algum sentido, não faz? Você olha, pô, chegou um Douglas Costa, mas foi embora um Nino. Tá bom, vá lá. Mas a gente tem um Marquinhos aqui, né, salário de Europa. Né, emprestado. A gente trouxe um Terãs, tá pagando 14 milhões de reais num Terãs. Pô, o Antônio Carlos não é baratinho não. Palmeiras, campeão brasileiro, jogou nos Estados Unidos. Chegou muito jogador esse ano com Renato Augusto. Quanto custa um Renato Augusto? A folha salarial desse ano chutaria que subiu. E aí é onde está meu medo. Porque quando você vem aqui para auditoria, né, o relatório de um auditor independente, ou seja, o cara que olhou o balanço, olhou tudo, para poder atestar, ó, tá tudo certo, tá tudo errado, ele fez uma ressalva. Ou seja, ele avisou que, fala que tudo aquilo que eu já li, e diz que, até a conclusão dos nossos trabalhos de auditoria, a administração do Fluminense, do clube, não apresentou subsídios técnicos complementares solicitados para a conclusão das nossas análises. O que quer dizer subsídios técnicos? Basicamente, quando você vai para esse lado mais contábil da coisa, são dados técnicos para complementarem a análise do cara que está auditando. Não apresentou. O auditor pediu mais dados, falou, cara, me explica aqui como que tá isso aqui. Porque você fechou esse ano com um superávit de 80 milhões, com um lucro de 80 milhões, mas teve 120 aqui que não vai cair todo ano, não. Ou seja, você fechou com um prejuízo de 40. Num ano normal, isso aqui é um prejuízo de 40. E você não me justificou que você, por exemplo, se o Fluminense é campeão da Libertadores, né, como foi, ele aumenta muito a receita, porque ele vai ganhando premiação e tal, e ele aumenta muito a despesa, porque você premia o jogador, você gasta mais com voo fretado e tal, então faz sentido. Aí se no ano seguinte você não é campeão da Libertadores e vai só até as oitavas, o seu gasto também com premiação de jogador, com viagem, etc., também diminui. O problema é que o Fluminense aumentou a despesa, vários jogadores, contrato, salário, gastos, custos no geral, para mais de um ano. E a receita que cobriu essa despesa, ela só entra nesse ano. O bolo só entra nesse ano. No ano seguinte ela entra menor, e no outro ano ela entra menor. E aí depois ela acaba. É isso que os caras, acho que queriam os dados
e eles não tiveram. E eles falam, consequentemente, não foi possível concluirmos se algum ajuste seria necessário. Nas demonstrações financeiras do exercício acabado, né, findo em 31 de dezembro de 2023. E aqui depois eles justificam a questão de serem uma auditoria e tal, e de estarem, enfim, fazendo a ressalva. Só pra vocês terem noção, fui buscar o dado do Atlético Paranaense, que foi outro time que fechou também com a Libra. Com a Libra, não, perdão, que não fechou com a Libra, que fechou com a Liga Forte União e que recebeu um adiantamento muito parecido com o do Fluminense, que foi 202 milhões de reais. O Atlético Paranaense fechou o ano com um faturamento de quase 900 milhões de reais. Um pouquinho mais do que a gente. Óbvio, eles tiveram uma ótima venda do Vitor Roque, bizarra venda do Vitor Roque, aí pra lá de 200 milhões de reais. Beleza, 900 milhões de reais, então você vai falar, então eles também estão na merda. Não, eles tiveram um lucro, né, dentro do ano, terminaram o ano gastando 400 milhões de reais a menos do que eles receberam. Ou seja, eles tiveram um lucro dentro do ano de quase 400 milhões de reais. Mesmo se você tirar o dinheiro que eles receberam desse adiantamento, o Atlético ainda fecharia no azul. Outros times têm um comportamento parecido ali, mas principalmente o Atlético é o que mais chamou a atenção. A grana que entrou de 50 anos pro Atlético ainda é uma grana deles. Eles podem estar utilizando, não olhei a fundo o balanço deles, mas podem estar utilizando para pagar dívida real, amortizar a dívida real. Podem estar fazendo como o Cuiabá, tá no planejamento de fazer, de construir um CT. Mas não parece estar fazendo como Fluminense e Sport fizeram. Usando esse dinheiro de 50 anos para puxar salário desse ano. Eu sei que tem uma taça da Libertadores lá que veio por causa disso. Mas eu também acompanhei muito torcedores do Cruzeiro. Na época perdia noites, às vezes vendo conteúdos do Cruzeiro, principalmente vi várias lives dele. E na hora que deu merda lá no Cruzeiro, que faltou dinheiro, óbvio que lá teve muita coisa pior, roubalheira, teve muita coisa muito maluca. Mas aí eles não falavam bem assim, não, mas a gente ganhou duas Copas do Brasil, foi campeão brasileiro. Eu fiquei preocupado, eu confesso, eu quero ouvir explicações do Mário Bittencourt sobre isso. Quero entender melhor se é... E novamente, eu não tô usando aqui as minhas palavras, tá? Eu pesquisei, vi opiniões, comentei com pessoas que entendem do assunto e tô lendo a ressalva feita pela própria auditoria. Entrou um dinheiro que vai entrar, 60% de um dinheiro que entra mais ou menos mais uns 25% esse ano, no ano que vem entra mais ou menos uns 15% e depois acabou. São 47 anos recebendo 20% a menos do que o resto da galera. No caso, o resto da galera também vai receber, mas 20% a menos que Palmeiras, que Corinthians, que Flamengo e etc. Porque eles estão em outro contrato, onde não teve essa antecipação. Confesso que eu fiquei preocupado. Não me parece do feitio do Mário Bittencourt cometer uma loucura dessas achando que ninguém vai descobrir. Então, assim... Quando eu estive na coletiva, eu perguntei a ele sobre isso no ano passado, pós-Libertadores, ele disse o seguinte, falou, abre aspas, tá? O dinheiro entrou no caixa do clube e foi utilizado pelo clube. Parte pagou salário, prêmio da Libertadores, ou seja, ele confirma que pagou salário, que pagou Libertadores, pagou dívida, logística do futebol, dia a dia. Tem parte que ainda está no caixa. Ele falou isso, eu falei no ano passado, mas foi no final de janeiro desse ano. Se vier investidor para colocar dinheiro novo, aí não, aí muda. É para pagar dívida e investir no futebol. Ganhamos uma premiação grande de Libertadores. Parte foi para pagar o prêmio e parte ainda está no caixa. Ou seja, quando perguntado sobre esse dinheiro da Liga, ele voltou a falar de investidor. Eu quero crer que não. Eu espero realmente que não. Eu espero que daqui a pouco vai ter uma fala do Mário Bittencourt ou de alguém que vai desbancar esse vídeo todo, e esse vídeo todo vai ficar velho e tal, vai ficar desnecessário. Eu vou tirar ele do ar para ele não ser desinformação. Quero muito que isso aconteça. Mas me parece que tá se olhando somente para a entrada de um possível investidor de fora, que vai chegar, vai botar grana e não vai assumir o controle.
E aí é uma outra conversa. É isso. Tamo junto. Assunto chato, ainda mais no meio de um monte de jogo de futebol e tal, mas eu achei que era importante gravar um vídeo sobre isso, porque eu tô falando disso desde janeiro, lá quando eu fiz essa pergunta sobre adiantamento, ele respondeu falando que já tinha recebido, e depois eu apurei a informação de que era 60% do valor, e de que o Fluminense já estava basicamente injetando em 2023, tinha injetado em 2023 60% do valor de quem já era para receber ao longo de 50 anos. Então isso me gerou uma preocupação, e agora com o balanço me gerou um pouquinho mais de preocupação ainda, quando eu vi que a gente injetou esse dinheiro todo e a gente teve um lucro de 80 milhões recebendo 120 que a gente não vai receber mais. E que o aumento foi justamente em salário. Até a próxima. Valeu!